Caros irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, para quem não me conhece, eu sou Moisés, sou aqui de Divinópolis, aqui sou advogado, sou também catequista aqui na cidade. Com muita alegria recebi este convite para falar-lhes um pouco a respeito das cartas que São Paulo nos deixou nas Sagradas Escrituras. Cartas essas que inicialmente São Paulo escreveu às comunidades que estavam sob seu pastoreio e que depois também passaram a compor o rol do cânon bíblico, uma vez que a Igreja, sob a moção do Espírito Santo, assim interpretou como devido. Pois bem, primeiramente faz-se necessário nós falarmos um pouco sobre essa figura que é São Paulo. Até então Saulo era um grande estudioso da fé judaica que estudava na escola de Gamaliel em Jerusalém, por isso se destacava, mas também se destacava por ser um grande perseguidor dos cristãos. Quando na morte de São Estevão, São Paulo estava lá consentindo com isso. E certa vez, indo para Damasco, levando cartas para prender cristãos, ele tem o seu encontro com Cristo que muda radicalmente a sua vida. Assim, de perseguidor dos cristãos, ele passa a ser um grande evangelizador, passa a ser o chamado apóstolo dos gentios. Na sua atividade missionária, Paulo, que tinha como lema, como ele diz na carta aos Coríntios, capítulo 1 Coríntios 9:16, ai de mim se eu não anunciar o evangelho, ele empreende 4 grandes viagens missionárias e ele cria novas comunidades cristãs, novas dioceses, podemos assim dizer. É justamente a essas comunidades que ele vai escrever as suas cartas. E eu gostaria de destacar alguns pontos que julgo interessantes para nós nessas cartas. Pois bem, na carta aos Filipenses há uma passagem muito bonita. São Paulo diz aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos. O que poucas pessoas sabem é que São Paulo escreve isso numa situação extremamente adversa. Ele estava preso quando escreve isso. E pensemos nas prisões daquela época, né? Se hoje as prisões já têm uma circunstância bastante complicada, imaginemos há 2000 anos atrás. Um local escuro, sujo, enfim, uma situação muito difícil. Mas ainda assim São Paulo conseguia escrever isso. E só pode escrever isso quem experimenta isso. Com efeito, São Paulo fez de Cristo a sua vida. Ele mesmo diz aos Gálatas: já não sou mais eu quem vivo, Cristo que vive em mim, e também aos Filipenses, porque para mim o viver é Cristo. São Paulo expressa isso porque fez de Cristo sua vida e assim experimentava essa alegria. Mesmo naquele momento de dificuldade, era capaz de dizer palavras tão belas a respeito da alegria que nos vem de Cristo, porque experimentava isso. Quantos de nós certamente não conhecemos pessoas que estão na dificuldade, na dor, na tribulação, mas que ainda assim manifestam exteriormente uma alegria sincera, uma alegria perene. São pessoas que colocaram a sua vida e a sua alegria em Cristo Jesus. Assim, irmãos, as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo, ainda que lícitos, são sempre passageiros. Mas a alegria que vem do Senhor, esta não. Esta é uma alegria que permanece. Santo Agostinho tem uma frase muito bonita a respeito disso. Ele diz: Senhor, fizeste-nos para vós. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em vós. Esta é a realidade da nossa vida. Se não colocarmos o nosso coração e a nossa vida em Cristo, permaneceremos com o coração inquieto à procura de Cristo. São Paulo, então, que nos ensina que a alegria vem do Senhor e que é exemplo para nós de colocar a sua vida no Senhor, também nos deixa uma mensagem muito importante, especialmente na carta aos Coríntios, onde ele nos deixa a doutrina sobre a igreja como o corpo místico de Cristo, que o Papa Pio XII, na encíclica Mystici Corporis, diz que é a melhor imagem para se entender o mistério da igreja. São Paulo, assim, está nos deixando uma advertência importante. A fé cristã não pode ser vivida de uma maneira individualista. Se queremos experimentar a alegria que vem de Cristo, precisamos colocar Cristo no centro da nossa vida. Mas esse colocar Cristo no centro da nossa vida não é uma atitude individualista, como se fosse apenas nós e Cristo. Não. Nós, os irmãos e Cristo. Nós participamos de Cristo participando da igreja. São Paulo diz: Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. Se queremos estar unidos a Cristo, precisamos participar da igreja. A igreja é assim o grande corpo místico de Cristo pelo qual nós nos unimos e nós participamos de Cristo. É na igreja que encontramos os sacramentos, é na igreja, é através da igreja que o Cristo quer comunicar a nós as suas graças. Também a igreja nos faz membros uns dos outros, nós participamos de um único corpo, Cristo cabeça, nós os membros, e assim formamos a chamada comunhão dos santos com os irmãos. Portanto, a fé cristã não é algo a ser vivida de uma maneira individualista, mas é algo para ser vivida de modo eclesial, participando da igreja, corpo místico de Cristo. Que Deus abençoe você e que você também possa dizer como São Paulo, muito mais do que dizer, mas viver como São Paulo. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E assim o seu coração encontrará
a verdadeira alegria.